Você trouxe a Bíblia? Você ama a Bíblia? Olha, diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus é vida. É vida. 2 Coríntios 4:13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Quer dizer que a fé é um espírito. O mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos. Que esta palavra abençoe todos os corações. Agora, o semeador sairá a semear a boa semente. Então abra o seu coração de terra fértil, fique em paz, tranquilo. Temos 45 minutos para ouvir o Pai falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, de majestade, de santidade, o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que se manifesta, o Deus Todo-Poderoso. Fala-nos esta noite, revela a Tua palavra a esta igreja, usa as minhas cordas vocais, Senhor, os meus lábios, e a sensibilidade que colocaste em meu ministério profético, para que eu mergulhe nas profundezas do coração de Deus e traga à igreja o pão da vida. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga: amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. O Senhor nos revela esta noite que nós temos que falar sobre aquilo que realmente cremos. Se eu creio, eu tenho que falar, eu tenho que confessar, eu tenho que crer e falar sobre as promessas. Aquilo que eu creio, disse o apóstolo Paulo, eu falo. Eu tenho que aprender a confessar, porque a graça de Deus não é um pacto de sacrifícios. Não é um pacto de pagar o preço, não é um pacto de sangue, em que eu ralo os meus joelhos para barganhar com Deus alguma coisa. A graça de Deus é um pacto de boca. Aquilo que eu creio, eu falo. Eu tenho que crer e falar sobre promessas de vida abundante, de saúde, de prosperidade, de promoção de vida, de estabilidade financeira, de paz na família. Eu tenho que receber isto em minha vida e falar com atitudes de fé. Então hoje veremos que a graça de Deus é realmente muito ampla. O Senhor tem benefícios para todas as áreas da nossa vida, diga: eu creio. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos desses benefícios da graça, incluindo aí saúde, provisão, prosperidade, porque a graça nos revela que todas as coisas já estão disponíveis para aquele que crê. Veja como é que Pedro diz isso em 1 de Pedro, no capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder
pelo divino poder, portanto é Deus quem dá, já nos têm sido doadas todas as coisas. Diga todas as coisas. Diga com fé, sem dormir, vamos lá. Todas as coisas já me foram doadas. E diz que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A piedade é eusébia, a graça. Mas ele disse, existe aqui uma condição. Eu tenho que ter um conhecimento completo daquele que nos chamou para uma vida de sofrimento e miserável. Olá, o que está no seu pensamento esta noite? Diz que Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Diga, aleluia. É glória e é virtude. E diz que todas as coisas já nos foram doadas. Você é capaz de acreditar nisso? Então tem gente que rala o joelho no chão, lamba o pó da terra, sobe o monte sem dormir uma noite inteira, vai para o deserto do Saara, dizendo, aqui Deus fala comigo. Ouça, Deus está falando com você esta noite. Já foram doadas. Diga, eu creio. Já foram doadas. Então aquilo que nós oramos, aquilo que nós desejamos, a Bíblia diz, já foi consumado. E o conhecimento da graça de Deus torna viável estas coisas na nossa vida. Diga, eu creio, apóstolo. Então vamos imaginar esta noite, um diagnóstico médico revela uma doença. O que a palavra do Senhor diz? Por suas chagas fomos sarados. Isto já aconteceu quando? Há 2018 anos na cruz do Calvário. Eu fico com o diagnóstico, eu fico com a palavra. Primeiro eu ponho a palavra ou primeiro eu ponho o diagnóstico? Primeiro eu ponho a palavra. Eu libero a palavra em cima do diagnóstico. Então, se há uma dificuldade na vida, Paulo disse, o meu Deus, ele tinha um Deus, que é o mesmo Deus que eu tenho. O mesmo Deus que você tem, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o meu Deus, em sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Em todas as áreas. Estamos falando finanças, estamos falando saúde, família, carreira, em todas as áreas. O meu Deus, ouça, amado, isso já foi liberado. Isto já está consumado. Sim, apóstolo, mas a minha pergunta ao senhor é, o que eu tenho que fazer para merecer isto? Eu estou aqui com um diagnóstico médico, apóstolo. O médico disse que é um carcinoma. Estou aqui com um diagnóstico, disse que é um tumor na minha mama. Eu fui fazer um exame, tenho um problema no estômago, no fígado. O que eu posso fazer para merecer esse milagre que o Senhor está falando aqui? Absolutamente nada. Você não tem que fazer absolutamente nada, a não ser crer e falar. Não é por merecimento. A obra já foi consumada. O que Deus está esperando é que você misture a sua fé com essa palavra para que a promessa seja uma realidade. E olha, isso vai acontecer na tua vida e na minha vida. Então, por causa do amor de Jesus, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, por causa desse imenso e total e grande sacrifício, a Bíblia diz, tudo foi consumado, ou seja, tudo está disponível. Será que nós somos capazes de crer nisto? Pelo sangue de Jesus Cristo, por sua graça, Ele já nos libertou, amado. Ele já nos prosperou.
Ele já nos libertou do pecado, da morte, da pobreza, da falta, da necessidade. Isto é parte do que foi consumado na cruz. Tudo está disponível. Diga, tudo está disponível. Sabe o que Deus está esperando esta noite? Que você creia. Que você creia. Que você libere a sua fé. Que você tome posse. Isso não é uma atitude religiosa. Não é com atitudes religiosas. Eu não tenho que acender uma vela. Eu não tenho que colocar uma guia no pescoço. Esta é uma atitude ousada da fé. Deus está esperando que a nossa igreja acredite que todos nós vamos sair do natural para o espiritual, para o sobrenatural. Nós temos uma carne. A nossa carne milita contra o nosso espírito. O Senhor quer que andemos no espírito. Andar no espírito é um comportamento, de um pensamento. Eu creio no que Deus diz. Então isso está na minha mente, no meu coração. O meu comportamento é de fé. Fé opera quando se conhece a vontade de Deus. Se você entende qual é a vontade de Deus, sua fé vai começar a operar esta noite. Eu estou, amados, assim, submetido a estas verdades. Não permito outro pensamento na minha mente. Você sabe o que Paulo disse? Que às vezes más conversações corrompem bons costumes. Às vezes você está focado em alguma coisa, vem lá aquela irmãzinha que faz empadão e começa a dizer, não, mas não existe isto, não há dízimo, não há oferta, não há... E você é corrompido, porque más conversações corrompem bons costumes. Olha como é que Paulo diz. Em Hebreus, os judeus convertidos à graça, ele disse, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não pode ser abandonada. Sim, pastor, mas está chovendo granizo. Não abandona a sua confiança. Pastor, mas eu tenho aqui, o médico disse, não abandona a sua confiança. Mas o meu advogado disse que é um caso perdido. Não abandona a sua confiança. Você sabe por quê? Ela tem grande galardão. Quando você tem confiança na Bíblia, isso traz um galardão. Isso traz uma recompensa. Esse é o cristianismo da graça de Deus. Ela tem grande galardão. Você sabe, a religião confunde muito as pessoas sobre a vontade de Deus. A lei de Moisés, o judaísmo, as igrejas judaizantes confundem muitas pessoas. As pessoas ficam perguntando, será que é vontade de Deus que tudo me vá bem? E eu pergunto à igreja Cristo Vive, é vontade de Deus ou não é vontade de Deus que tudo te vá bem? A religião diz, não sei. Até aqui me ajudou o Senhor e daqui para frente só Deus sabe. Isto é uma confusão na cabeça das pessoas. Será que é vontade de Deus que eu seja livre? Sim ou não? Sim. É vontade de Deus que eu tenha uma mente saudável, que eu seja feliz? Sim ou não, amado? É vontade de Deus que eu seja uma pessoa bem-sucedida ou não é? Mas vamos dizer um sim alto, amado. Vamos lá. Pareço até o Macedo esta noite. Gente, sim ou não, gente? Sim! É vontade de Deus que eu seja próspero ou não? Sim! Então, meu amado, o judaísmo dentro da igreja e a religião confundem muitas pessoas. A pessoa às vezes chega aqui e diz, apóstolo, eu não sei se há um karma
que eu tenho, mas a verdade é que vovô já possuía esse problema, papai teve, 2 irmãos de papai morreram com isso também. Vovó morreu com isso. E agora vai bater na minha vida. Meu amado, corte isso e rechace isso da sua vida. Nós tínhamos uma senhora conhecida lá em Portugal. Trabalhava numa loja onde a bispa comprava coisas. E um dia nós fomos lá e a senhora estava muito triste. Ela disse: minha mãe morreu aos 51 anos com um tumor, um câncer na mama, e eu vou fazer 51 anos daqui a 3 meses. Eu disse: misericórdia. O que é que a senhora acha que vai acontecer daqui a 3 meses? Mamãe morreu dessa forma quando ela fez 51, daqui a 3 meses eu faço 51. Você sabe que não demorou nem 6 meses essa senhora morreu? Porque aquilo que eu imagino em minha alma é o que eu sou. Ela deixou a carne prevalecer porque não tinha conhecimento espiritual. Você sabe, eu sou o resultado dos meus pensamentos. Meus pensamentos manifestam o meu comportamento. Se eu sou indivíduo com a mente doente, eu sou doente. Se eu sou uma mente frágil, fragilizada, eu sou um homem frágil. Mas se a minha mente é de um guerreiro, se a mente de Cristo, é assim que eu ajo. É assim que eu ajo. Então, se você não crer e não receber, se você não entender isto que eu estou lhe a explicar esta noite, a fé não vai operar. Então, não podemos acusar Deus. Porque João 19:30 disse, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Os americanos dizem: it's done. Os hispânicos dizem: está hecho. Já foi. Deus não está fazendo nada de novo. O que de novo Deus quer aqui nesta igreja é fé no que Ele já fez. Então nós temos que fazer a nossa parte, amados. E qual é a nossa parte? Eu creio, eu falo. Eu estou vendo algumas pessoas tristes, olhando para mim e imaginando a que horas esse moço vai acabar o culto, porque ele está dando um nó na minha cabeça. Eu tenho a impressão que eu nasci para morrer. Olha, você falou uma coisa certa esta noite. Todos nascemos para morrer. Mas você pode viver uma vida de longevidade, saudável, e mesmo na velhice, na 4ª série da vida, você pode dar seiva. Eu quero dar seiva até os 105 anos, amado. Vou ser mesmo com a porta aberta da igreja, vou ser um coroa forte. Porque é isso que está aqui dentro, é isso que eu falo. Eu não falo de doença, eu não falo de crise, eu não falo de mentiras, e eu não deixo ninguém corromper os meus bons costumes, amado. Quando alguém diz será, eu digo quem? O Benedito? Será não, Deus já deixou. Ele está esperando a nossa parte. A nossa parte é crer e falar. Diga, a minha parte é crer e falar. Diga, aquilo que eu creio, eu falo. Diga, eu creio que eu sou miserável. Eu sou doente. Eu sou gafanhoto. Eu não valho nada. Eu não presto. É isso que a Bíblia diz. Você acha que Jesus morreu na cruz para você não prestar, ou ser doente, ou ser gafanhoto? Você é uma ovelha vencedora. Diga glória a Deus. Não tem gafanhoto aqui nesta igreja. É na outra lá do lado. Aqui não tem gafanhoto, mano. Vamos abrir a Bíblia em terceira de João, terceira epístola de João, versículo 2. Eu sinto a presença de Deus. Como se diz isso? Eu sinto a presença de Deus em Libras. Eu sinto a presença de Deus.
Faça assim. É a presença de Deus. Cuidado para não bater aqui que você desmaia. Vamos lá. Amado, acima de tudo eu faço votos para você reprovar na próxima prova que fizer para o Enem. Aliás, eu não entendi até agora o que é o Enem. Porque é assim, no meu tempo de estudante em Angola, você tinha uma opção, se eu vou estudar humanas, exatas, ciências, então, o que uma pessoa que vai fazer sociologia tem a ver com matemática, física, química? Não tem nada a ver, irmão. Eu acho que tem que haver uma prova básica, no mínimo de conhecimento, sem ninguém colar nada, sem levar ponto no ouvido. E depois, conforme o curso que eu optar, então eu vou responder dentro daquilo que eu optar. Se eu quero ser um advogado, eu estou lá fazendo contas de engenharia, mano. Isso nem está errado, tem que mudar. Qual é a língua urubá dos LGBT? Pergunte qual é a língua inglesa, espanhol, francês, italiano, alemão, que é o que precisamos de saber, amado. Alguma coisa errada. No meu tempo tinha uma prova escrita, se você tirasse o número, portanto era de 0 a 20, se você tirasse 15 estava aprovado, se você tirasse até 10, tinha uma prova oral com uma banca de 7 professores. E era ali que tínhamos que tirar as dúvidas. Ali é que se sabia se o indivíduo sabia ou não. Agora, quem aguenta fazer uma prova de 5 horas e meia, mano? E um estresse violento contra os nossos jovens no Brasil, mano. Já para chegar lá no horário, 30% já são eliminados. O trem não parou, o ônibus pifou, o bandido assaltou, deram um tiro, não sei. 30% não chega. E depois da segunda prova do Enem, mais 39% foram eliminados, não conseguiram fazer a prova. Isso não mostra a sabedoria de nada. Não faço votos por tua prosperidade, por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, amados, muitos pensam que a prosperidade tem a ver só com dinheiro. Mas tem a ver com uma vida bem-sucedida. A religião não vê desta forma. Então, um verdadeiro e poderoso e sobrenatural Deus, a quem nós servimos, tem um plano de vida bem-sucedida, de prosperidade, de saúde, de emoções felizes. Ou seja, todas as áreas da vida são abrangidas pela vontade de Deus. Então, o Espírito, sendo a pessoa nascida de novo, ela tem uma alma boa, ela tem emoções saudáveis, ela tem um corpo com saúde, ela tem um casamento em paz. Por isso é que a prosperidade tem a ver com tudo isso. Mas a alma tem que ser próspera. Olha, ainda o versículo anterior, bispo. Faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Amado, a alma tem que ser próspera. Por quê? O teu comportamento depende do que está lá dentro da tua alma. Por isso é que o sábio disse em Provérbios 23, como imagina em sua alma, assim ele é. A alma tem que estar em linha com a palavra. Isso começa onde, apóstolo? Na mente. Romanos 12:2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui dentro. Olha, todos os cultos, nós fazemos aqui uma lavagem cerebral na vida das pessoas. Sabe para quê? Para que você não tenha pensamentos da carne, você não tenha pensamentos do mundo, você não seja corrompido por palavras de outras pessoas, porque más conversações corrompem os bons costumes. Então esta renovação tem que ser diária, tem que ser constante. Nossa mente é atacada todos os dias. Por isso, todos os dias precisamos de ter a nossa mente renovada sob a palavra. A palavra é a prioridade nesta igreja. Igreja, ter uma vida espiritual saudável, isto tem que ser prioridade. Nossa alma tem que ser próspera. Pensamentos de vida bem-sucedido. Pensamentos em linha com a palavra. A alma próspera leva uma vida de prosperidade e uma vida saudável. Por isso eu tenho que pensar certo,
para viver certo. Então você precisa ter a sua forma de pensar mudada. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de viver. O que Jesus fez, o que Jesus manifestou, vai acontecer na tua vida, amado. Então você tem que dar mais força à promessa de Deus do que aos problemas da vida. Se você pensar mais nos problemas e não na promessa, você cancela a promessa. Então a fé e dúvidas não convivem. Ou é crença, ou é descrença. Não pode conviver crença e descrença, fé e dúvida. Eu não posso um dia dizer, eu creio que sou próspero, eu creio que sou saudável, eu creio que sou forte. Aí vem alguém, corrompa meus pensamentos, na outra semana, eu quero morrer, eu não me presto, eu nasci com uma áurea, um karma de sofrimento. Olha, apóstolo, olha aqui nos meus olhos, veja como é que eu sou um indivíduo sofrido. Realmente és, você tem razão, porque aquilo que eu falo é o que eu creio, amado. Você está entendendo isto não é religião, eu não estou aqui pregando religião, estou pregando vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pastor, mas às vezes não dá jeito eu começar a autopiedade, porque na minha casa, apóstolo, se eu não chorar um pouco, meu marido não me faz carinho. Então eu às vezes estou bem, eu saio aqui da igreja voando, chego a casa, eu começo a dizer, meu marido pergunta, quer um chá? Eu quero um chá. E a única forma de eu barganhar um pouco de amor, isso é uma forma ridícula de pensar. Você tem direito a ser amado e a amar. Então nós temos que ser consistentes, perseverantes. Hebreus 10, 36 diz, com efeito tendes necessidade de perseverança. Não pode uma semana estou lá em cima, outra semana estou lá embaixo. Não, nós temos necessidades de perseverança. Por quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, nós alcancemos a promessa. Então, consistência é a chave do avanço. Consistência é a chave do avanço. Então a palavra tem que se tornar viva em você. Nós não podemos ter uma mente dobre. E eu creio, com humildade lhe digo, que você tem um bom exemplo aqui no altar. Eu não tenho mente dobre. Tiago diz isto, Tiago diz em capítulo 1, versículo 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Alma dobre, inconstante, não alcança nada de Deus. Não alcança nada, porque um dia crê, um dia não crê. Um dia crê, um dia não crê. Um dia é um Hércules que levanta o mundo nas costas, outro dia se acha um rato, uma barata, um piolho. Então nós não podemos ter uma mente dobre, porque a mente dobre é muito instável, e é aí que o inimigo injeta pensamentos. Aí a pessoa fica murmurando, começa a ter dúvidas, começa a julgar a igreja, começa a achar que o pastor da igreja é alguém que tem interesse no bolso da pessoa, porque tem ânimo dobre. Essa noite nós estamos aprendendo da parte do Espírito Santo. Aquilo que eu creio é o que eu falo. Você sabe, a crença
é um comportamento que começa de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, o resto da vida. Aquilo que eu creio, que está na minha mente, o que Deus colocou da palavra, é aquilo que eu falo. Porque Jó disse, o que eu temo é o que me acontece. Então eu não posso viver com esse ânimo dobre. O inimigo sabe como roubar a paz das pessoas, a felicidade das pessoas, a alegria da vida, e faz do cristianismo uma coisa triste. Então Jesus consumou. Então nós temos que considerar mais a promessa do que o problema. Porque se eu considero mais o problema do que a promessa, eu estou cancelando a promessa. E eu queria terminar com uma expressão que eu ouvi de um velho pregador americano. Ele disse, eu posso permitir que um pássaro voe em cima da minha cabeça, mas eu não posso permitir que esse pássaro faça ninho na minha cabeça. Uma coisa são as adversidades, os problemas que andam gravitando à nossa volta. Outra coisa é deixar que isso se instale na nossa cabeça. Se você crer naquilo que Deus diz, você verá manifestações de sucesso e prosperidade na sua vida. Porque esta é a grande luta. A carne militando contra o espírito. E Paulo disse, não deixe isto acontecer, porque senão a carne quer fazer o que ela tem vontade de fazer, que é contra a Bíblia Sagrada. O espírito tem que prevalecer. O nosso comportamento tem que ser o comportamento bíblico. Aquilo que está na Bíblia tem que estar na minha mente e na minha boca. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Então esta noite, amado, eu libero deste altar profético uma palavra de vitória. Diga, eu creio e recebo. Uma palavra de cura, eu creio e recebo. Uma palavra de libertação de qualquer amarra, eu creio e recebo. Uma palavra de abundância, eu creio e recebo. Uma palavra de paz na tua família, eu creio e recebo. Uma palavra de saúde, eu creio e recebo. Tudo isso está disponível, porque tudo isso já nos foi doado. Contribui para a vida e para a piedade. Diga, eu creio. Coloque a mão no seu coração e diga, eu creio que tudo está disponível. Eu recebo em meu espírito que a bênção de Deus está na minha vida. A prosperidade está na minha vida. A abundância está na minha vida. O favor de Deus está na minha vida. Diga, eu creio nisso, eu recebo isso, eu falo disso. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu creio, eu falo. O que eu creio, o que está na minha mente, é aquilo que eu falo. Diga, eu não aceito ânimo dobro. Diga, eu não sou inconstante, eu sou perseverante. Diga, eu alcanço a promessa. Diga, a promessa é minha. Promessa de vitória, promessa de saúde, promessa de prosperidade. Diga, aquilo que eu imagino em minha alma é o que eu sou. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu estou por cima, eu nunca estarei por baixo. Eu terei para emprestar, vai sobrar. Eu terei sobra na minha vida. Eu terei sobra na minha vida. Diga, glória a Deus. Diga, glória a Deus. Diga, glória a Deus outra vez. Diga, aquilo que eu creio. Diga, aquilo que eu creio é o que eu falo. Então agora você sabe, está aqui na boca o que está aqui dentro do pensamento. Quando alguém chegar e disser a você, não, você não merece, eu digo, oh, é meu direito. Não, mas a cura já foi consumada.
Sim, mas você está passando por um problema, mas o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Esta é a nossa fé. E a Bíblia diz que a nossa fé vence, pastor Antônio. A nossa fé vence. Diga, a minha fé vence. Olha o irmão do lado, não deixe esse irmão hesitar. Diga, a minha fé vence. Diga outra vez, você que está pelas mídias sociais, diga, a minha fé vence. A minha fé vence. A minha fé vence. Chacababarobabasaramana. Rica papara sekene koromanta korobasa. Rica na manta koroba sekene korobasa. Limbante kobastereonta rababaro manta kashe. Ripa para sekemente korobabaraba. Aleluia. Eu creio que eu sou saudável, Pai. Eu creio que eu sou forte, Pai. Eu creio que eu sou próspero, Deus. Tu abrirás portas que ninguém poderá fechar, Pai. Tu farás chegar à nossa vida aquilo que os nossos olhos nunca viram, nem o nosso coração sentiu, nem a nossa boca falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé, para aqueles que não são de ânimo dobre. Ninguém pode tirar esta verdade de mim, nem da tua vida. Aleluia, aleluia. Diga mais uma vez, glória a Deus. Haverá fé nesta igreja, amado? A minha pergunta pela segunda vez é: haverá fé nesta igreja, amado? Então nós estamos vivendo aí um final de ano extraordinário, amado. Incrível, grandioso, vencedor. Chacamanta corrobabarabarabalaba. Rique que chocaramanta coxo. Aleluia. Olha, foi liberada uma palavra de vitória em tua vida, mano. Não deixe as más conversações corrompem os bons costumes. Não deixe ninguém corromper os teus costumes bons que eu te passo aqui na igreja. Más conversações corrompem os bons costumes. Foi isso que Satanás fez com Adão e Eva. Foi isso que ele fez. Deus disse: coma de tudo, só não toca naquela árvore ali, o resto é tudo teu. Aí Satanás veio e disse: você está acreditando no que Deus diz? E corrompeu a mente deles. Aí Eva comeu, Adão comeu. E um dia Deus disse: hello, Adão, onde é que você está? E Adão disse: eu estava nu, tenho vergonha e me escondi. E Deus disse: mas quem disse a você que você estava nu? Não fui eu que disse. Eu convivi com você todos os dias sem roupa. Eu nunca mostrei a tua nudez, nem disse que a tua nudez era má. Quem foi que te corrompeu? Quem foi a palavra que fez a tua cabeça? E ele disse: foi a minha mulher, foi Eva. E Eva disse: não, peraí, foi a serpente. Quem é que faz a tua cabeça? Me diga quem é que está fazendo a tua cabeça para você pensar contrário. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu tenho cabeça feita, amado. A mim não vem com mimimi que não sei o que caiu ali. Não, a minha mente é a mente de Cristo, a sua mente é a mente de Cristo. A mim ninguém faz cabeça de nada. Sabe o que fez a minha cabeça, o meu coração e a minha vida toda? Esta palavra. Me digas por que você está com medo de mim. Porque eu estou nu. Mas quem te falou que você está nu? Não fui eu. É que você
Você aprendeu que não existe dízimo, não existe oferta, não existe obra de Deus, não existe culto, não existe... Quem foi que te ensinou isso? Porque a irmã que faz empadão dos puritanos. Amado, ouça, ou fica com a Bíblia ou tem a mente corrompida. E aí o céu parece bronze. A pessoa fica batendo, dando socos no ar e não vem nada, amado. Quando Deus tem provisão para a tua vida. Vamos terminar. Nós ficaríamos aqui a noite toda. Vamos ficar de pé. Qual dos bispos? Graças a Deus. Estendam suas mãos para o altar. Senhor Jesus Cristo, que a tua graça maravilhosa, o infinito amor de Deus e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, gerando paz, alegria, felicidade, provisão, sustento, livramento, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que é nosso direito e herança, para desfrutarmos do melhor desta terra. Assim, com fé, nós oramos e confessamos em nome de Jesus. E aqueles que são poderosos em Deus, digam amém e amém. Graça e paz a todos. Não saia sem dar um abraço no teu irmão e declarar: somos poderosos em Deus.